Museu Nacional de História, quando Sebastião Cardoso foi contratado como guarda noturno do Museu Nacional de História, em Salvador, aos 44 anos. Pensou que seria o emprego perfeito para alguém que apreciava silêncio e tinha respeito genuíno por preservação cultural. O museu, instalado num palacete colonial de 1758, abrigava uma das mais importantes coleções de arte e artefatos históricos da Bahia, incluindo retratos de personalidades do período colonial, móveis imperiais, objetos pessoais de figuras históricas e uma galeria de arte sacra que atraía pesquisadores do mundo inteiro. Dr. Valdemar Santos, diretor do museu há 12 anos, foi claro sobre as responsabilidades da posição durante a entrevista. É um trabalho de grande responsabilidade, Sebastião. Você será o guardião noturno de peças inestimáveis, algumas com mais de 300 anos. Precisa de alguém atento aos detalhes, que note qualquer mudança ou irregularidade. Nossa, vale milhões, e cada peça conta uma história importante da formação cultural brasileira. O Museu Nacional de História ocupava 3 andares do Palacete Histórico. Além de um anexo moderno construído nos anos 1980, o térreo abrigava a recepção, loja de souvenir e a sala dos governadores, com retratos oficiais de todos os governadores da Bahia desde o período colonial. O primeiro andar continha a galeria dos retratos imperiais, com pinturas da família real e nobres do século XIX, além da sala de móveis e objetos pessoais. O segundo andar era dedicado à arte sacra e objetos religiosos históricos. Sebastião começou o trabalho com meticulosidade profissional, memorizando a posição exata de cada peça durante suas rondas noturnas. Durante os primeiros dias, estabeleceu uma rotina rigorosa de verificação, fotografando mentalmente cada ambiente para poder detectar qualquer mudança ou irregularidade. Havia desenvolvido essa atenção aos detalhes durante anos trabalhando como segurança patrimonial e sabia que preservação adequada dependia de vigilância constante. O trabalho noturno no Museu Histórico tinha uma qualidade solene que Sebastião apreciava profundamente. Cada objeto representava fragmentos de vidas humanas que haviam moldado a história brasileira. Cada retrato capturava personalidades que haviam influenciado o destino da nação. O silêncio respeitoso que permeava os corredores criava atmosfera de reverência apropriada para guardiões de tanta memória cultural. Foi durante a segunda semana que Sebastião começou a notar pequenas discrepâncias durante suas rondas noturnas. Objetos que estavam ligeiramente fora de posição em relação ao dia anterior. Um castiçal de prata movido alguns centímetros para a esquerda. Uma cadeira imperial girada em ângulo ligeiramente diferente. Um livro antigo com páginas abertas, numa seção que não estava sendo exibida. Inicialmente, Sebastião atribuiu as mudanças à limpeza noturna ou manutenção que poderia estar acontecendo sem seu conhecimento. Museus têm equipes especializadas que trabalham durante horários específicos para a preservação adequada, e seria natural que objetos fossem ocasionalmente movidos para cuidados técnicos conforme as noites passavam. Sebastião começou a notar mudanças mais específicas e sistemáticas, sempre na galeria dos retratos imperiais. Pinturas pareciam estar em posições ligeiramente diferentes. Não apenas as molduras, mas as próprias figuras retratadas pareciam ter mudado sutilmente de postura entre uma verificação e outra. Durante a terceira semana, Sebastião decidiu documentar sistematicamente as posições dos objetos, fotografando cada sala no início e final de seus turnos. Quando comparou as imagens, descobriu evidências inquestionáveis de que peças estavam se movendo durante a noite, sempre em padrões que sugeriam movimento deliberado, em vez de deslocamento acidental. A primeira manifestação realmente perturbadora aconteceu numa quinta-feira à meia-noite, quando Sebastião estava fazendo
sua ronda na galeria dos retratos imperiais. Enquanto verificavam o retrato de Dom Pedro II, teve a clara impressão de que o imperador havia piscado. Quando olhou diretamente para a pintura, encontrou os olhos pintados fitando-o com expressão que não estava presente nas verificações anteriores. Sebastião permaneceu observando o retrato por vários minutos, tentando determinar se estava imaginando coisas devido ao cansaço ou iluminação inadequada. Mas enquanto observava, viu claramente os olhos da pintura se moverem ligeiramente, seguindo seus movimentos como se o imperador pintado estivesse consciente de sua presença. Durante as noites seguintes, Sebastião começou a notar atividade similar em outros retratos da galeria. Uma pintura de Dona Teresa Cristina parecia respirar sutilmente, com o peito subindo e descendo quase imperceptivelmente. Um retrato de Dom Pedro I, ocasionalmente, franzia as sobrancelhas, como se desaprovasse algo que estava observando. Mais perturbador. Em uma pintura de uma jovem nobre do século XIX, às vezes revirava os olhos como se estivesse entediada ou irritada. Sebastião percebeu que não estava imaginando fenômenos, mas testemunhando algo que desafiava explicações racionais. As pinturas históricas pareciam ter desenvolvida própria, com as personalidades retratadas, demonstrando consciência e reações emocionais a eventos no mundo físico. A situação escalou quando Sebastião começou a ver movimentos mais dramáticos nas pinturas. Durante uma ronda pela Sala dos Governadores, viu um retrato de um governador colonial do século XVIII, virando a cabeça completamente para o ralou diretamente. A figura pintada acenou ligeiramente, como se cumprimentasse um visitante, antes de retornar à posição original. Sebastião também notou que objetos pessoais expostos estavam mudando de posição de formas que sugeriam uso ativo. Uma escrivaninha do século XIX sempre tinha gavetas ligeiramente abertas pela manhã, como se alguém estivesse procurando documentos durante a noite. Um espelho ornamentado, frequentemente, estava embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre sua superfície. Durante a quarta semana, Sebastião decidiu permanecer acordado durante toda uma noite, para observar diretamente os fenômenos que estava documentando. Posicionou-se discretamente na galeria dos retratos imperiais e esperou, mantendo vigilância constante sobre as pinturas que haviam demonstrado mais atividade. Por volta das 2 da manhã, Sebastião presenciou algo que mudou completamente sua compreensão da situação. Todas as pinturas da galeria simultaneamente começaram a demonstrar sinais de vida, menos figuras respirando, olhos se movendo, expressões faciais mudando. Era como se os retratos tivessem despertado de um sono coletivo e agora estavam plenamente conscientes de sua presença. Mais extraordinário ainda, Sebastião percebeu que as figuras pintadas estavam tentando se comunicar entre si. Dom Pedro II parecia estar conversando silenciosamente com Dona Teresa Cristina, enquanto outros nobres retratados gesticulavam como se participassem de discussões políticas. Era uma reunião espiritual da corte imperial brasileira acontecendo, através de dimensões artísticas. Sebastião tentou se comunicar diretamente com as figuras pintadas, sussurrando perguntas respeitosas para Dom Pedro II, que parecia ser a figura mais ativa e consciente. O imperador pintado virou-se completamente para encará-lo. Acenou educadamente e apontou em direção à sala de objetos pessoais, claramente indicando que Sebastião deveria investigar algo específico naquela área. Seguindo a orientação do imperador espectral, Sebastião foi à sala de objetos pessoais e começou a examinar cuidadosamente os itens expostos. Descobriu que vários objetos pertencentes a Dom Pedro II, sua escrivaninha, correspondências pessoais
e objetos de uso diário. Estavam organizados de forma que criavam uma narrativa específica sobre os últimos dias do Império. Sebastião percebeu que as manifestações artísticas não eram fenômenos paranormais aleatórios, mas tentativas organizadas das personalidades históricas de comunicar informações que consideravam importantes. As figuras dos retratos estavam usando sua consciência pictórica para chamar a atenção para aspectos de suas vidas e épocas que sentiam ter sido mal compreendidos ou inadequadamente preservados. A descoberta mais significativa veio quando Sebastião encontrou documentos escondidos numa gaveta secreta da escrivaninha imperial que aparentemente havia sido aberta pelas manifestações espectrais. As cartas revelavam detalhes íntimos sobre a abolição da escravidão e a proclamação da República, que não apareciam nos livros de história oficial. Dom Pedro II, através de suas manifestações pictóricas, estava tentando revelar aspectos de sua personalidade e decisões políticas que haviam sido distorcidos ou simplificados pelos historiadores. O imperador pintado queria que a verdade completa sobre sua abdicação e exílio fosse conhecida, especialmente suas motivações pessoais para aceitar pacificamente o fim da monarquia. Sebastião também descobriu que outras figuras históricas, retratadas no museu, estavam tentando corrigir interpretações errôneas sobre suas vidas e contribuições. Uma pintura de Zumbi dos Palmares na sala de arte histórica sempre apontava para textos educativos que minimizavam a importância da resistência quilombola, claramente protestando contra representações inadequadas de sua luta. Durante sua quinta semana no museu, Sebastião começou a colaborar conscientemente com as personalidades pictóricas, pesquisando as informações que elas indicavam e verificando documentos que sugeriam através de gestos e movimentos. Suas descobertas estavam revelando aspectos da história brasileira que haviam sido deliberadamente obscurecidos ou acidentalmente perdidos. As figuras pintadas pareciam estar agindo como curadoras espectrais, assegurando que suas próprias histórias fossem contadas de forma completa e honesta. Elas tinham conhecimento íntimo de eventos que haviam vivido e usavam suas manifestações artísticas para orientar pesquisadores vivos em direção a verdades históricas mais precisas. Sebastião percebeu que sua função havia se expandido de guarda noturno para assistente de pesquisa histórica, orientado por fontes primárias extraordinárias. As personalidades retratadas eram, literalmente, testemunhas oculares dos eventos que os livros de história apenas descreviam baseados em documentos de segunda mão. A manifestação mais dramática aconteceu quando Sebastião presenciou uma recriação pictórica completa da assinatura da Lei Áurea. Várias pinturas da época imperial simultaneamente começaram a encenar o evento histórico, com figuras se movendo dentro de suas molduras para demonstrar posições e reações que haviam sido omitidas das representações oficiais. Sebastião tentou comunicar suas descobertas para Dr. Valdemar de forma que honrasse tanto suas responsabilidades profissionais quanto suas experiências sobrenaturais. Propôs um projeto de pesquisa aprofundada usando os documentos que havia encontrado, apresentando suas descobertas como resultado de investigação meticulosa em vez de orientação pictórica. Dr. Valdemar ficou impressionado com a qualidade das descobertas históricas de Sebastião e aprovou a expansão das pesquisas do museu. Quando Sebastião sugeriu que certas pinturas pareciam orientar visitantes para informações específicas, o diretor considerou a ideia interessante, mas naturalmente interpretou como fenômeno psicológico em vez de manifestação sobrenatural.
Sebastião organizou exposições temáticas baseadas nas informações reveladas pelas figuras pictóricas, sempre creditando suas descobertas à pesquisa arquivística, em vez de comunicação espiritual. As exposições se tornaram extremamente populares, oferecendo perspectivas sobre história brasileira que não estavam disponíveis em outros lugares. Durante eventos especiais do museu, vários visitantes relataram experiências similares às de Sebastião. Sensação de estar sendo observado por figuras nos retratos, movimento sutil em pinturas históricas e, ocasionalmente, a impressão de que personalidades retratadas estavam tentando chamar a atenção para informações específicas. Um ano depois de começar no museu, Sebastião havia se tornado especialista não oficial em história imperial brasileira, baseado em descobertas orientadas por suas colaborações secretas com as figuras pictóricas. Suas contribuições para a compreensão histórica foram reconhecidas academicamente, e ele foi promovido para assistente de curadoria. Sebastião permaneceu no museu, desenvolvendo relacionamento contínuo com as personalidades pictóricas, que considerava colegas especializados em suas próprias épocas históricas. Dom Pedro II ocasionalmente ainda acenou durante rondas noturnas. Zumbi continuou apontando para textos que precisavam correção, e outras figuras históricas mantiveram vigilância sobre representações de suas vidas e épocas. Hoje, 5 anos depois, Sebastião dirige programas educativos do museu, que são reconhecidos por oferecer perspectivas históricas excepcionalmente detalhadas e precisas. Visitantes frequentemente comentam sobre como certas exposições fazem com que se sintam conectados diretamente com personalidades históricas, como se estivessem aprendendo diretamente das pessoas que viveram os eventos. Sebastião aprendeu que a arte histórica não é apenas representação estática do passado, mas pode servir como ponte viva entre épocas, permitindo que personalidades históricas continuem participando ativamente na educação e preservação de suas próprias memórias. Nas noites tranquilas, quando Sebastião faz suas rondas pelos corredores do museu, ainda ocasionalmente vê movimento sutil nos retratos e encontra objetos reorganizados de formas que revelam novas informações históricas. As figuras pictóricas continuam servindo como curadoras espirituais, assegurando que suas histórias sejam contadas completamente e com honestidade. Porque algumas personalidades históricas são importantes demais para permanecer silenciosas. Alguns retratos capturam mais que a aparência física, e alguns museus se tornam locais onde passado e presente colaboram ativamente para a preservação da verdade histórica. Dom Pedro II e seus companheiros pictóricos finalmente encontraram o que sempre procuraram: oportunidade contínua de participar na educação sobre suas próprias épocas e assegurar que suas contribuições sejam lembradas com precisão. A verdadeira lição do Museu Nacional de História não é sobre pinturas assombradas, mas sobre responsabilidade de preservar a história de forma completa e honesta, reconhecendo que as personalidades que moldaram nossa cultura merecem representação precisa de suas vidas e motivações. Sebastião descobriu que servir a história às vezes significa estar aberto a fontes de informação que transcendem métodos de pesquisa convencionais, e que os melhores especialistas sobre qualquer época histórica são aqueles que realmente a viveram. O museu permanece como testemunho de que algumas personalidades históricas continuam ativas na preservação de suas próprias memórias. Alguns retratos capturam essências que transcendem pigmento e tela, e alguns lugares se tornam eternos, porque conectam visitantes diretamente com as pessoas que definiram nossa herança cultural.
Sebastião ainda trabalha nas galerias e ocasionalmente ainda vê Dom Pedro II acenar educadamente quando passa pelo Retrotto Imperial, e ele sempre retribui o cumprimento, sabendo que está na presença de um colaborador dedicado à causa de manter viva a verdadeira história do Brasil.